Olá! Hoje é o dia festivo da Transfiguração do Senhor. Acompanhamos o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, do versículo 2 ao 10. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado. Escutai o que ele diz. E, de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si: o que queria dizer ressuscitar dos mortos? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São João Crisóstomo escreveu: o Senhor faz aparecer Moisés e Elias. Ao primeiro, porque o povo dizendo que Cristo era Elias, ou um dos profetas, assim manifestava aos seus discípulos a diferença que existia entre o Senhor e os seus servos, e ambos juntos porque, os judeus acusando de transgredir a lei e julgando o blasfemador porque reivindicava a glória de seu pai, era apropriado que se mostrassem unidos a ele, Moisés como legislador e Elias como zeloso defensor da glória de Deus, o que eu não teria feito se fosse contrário a Deus e à lei. E para que pudessem ver que ele tinha poder sobre a vida e a morte, mostrou ao seu lado Moisés, que havia morrido, e Elias, que ainda não havia morrido. Também significava que a doutrina dos profetas era uma iniciação à doutrina da lei de Cristo. Significou também a união do Novo e do Antigo Testamento, porque os apóstolos se uniram na ressurreição com os profetas e ambos sairão ao encontro do Rei de todos. Pedro também não entendeu que o Senhor havia realizado sua transfiguração para demonstrar sua verdadeira glória, nem que o espírito de Moisés ainda não estava reunido com seu corpo, e por fim, que ele fez isso para ensinar os homens, pois havia muitos que estavam sair da multidão para ir morar nos desertos. Porque todos ficaram maravilhados. Este medo surgiu porque o seu espírito havia sido elevado do estado normal para um estado melhor, porque exteriormente ela via Moisés e Elias. Mas um certo afeto divino a dominava, como se aquela visão celestial a separasse do sentimento humano. Como o Senhor geralmente aparece numa nuvem, a voz de fato sai de uma nuvem, para que possa ser tomada como a voz de Deus. Nas palavras, Este é o meu Filho preciosíssimo, manifesta-se que a vontade do Pai e do Filho é uma, e que, exceto a geração, ambos são uma. São Beda escreveu: quando o Salvador foi transfigurado, ele não perdeu a sua substância corporal, mas antes mostrou a glória da sua ou da nossa futura ressurreição. Aquele que assim apareceu aos apóstolos aparecerá depois do julgamento a todos os eleitos. Se a transfiguração de Cristo e a companhia dos dois santos, vistas por um só momento, encantam Pedro de tal maneira que para que não desapareçam ele quer oferecer-lhes a sua hospitalidade, quanta felicidade haverá na contemplação perpétua da divindade no meio dos coros dos anjos! Porque ele não sabia o que estava dizendo, vá em frente. Embora Pedro não saiba o que diz, tomado de espanto pela sua fragilidade humana,
dá no entanto uma indicação do sentimento vivo que o domina. Ele não sabia o que estava dizendo, porque havia esquecido que o reino de Deus havia sido prometido aos santos não em um lugar da terra, mas no céu. E não se lembrava de que nem ele nem os outros apóstolos poderiam ascender ao estado de vida imortal envoltos como ainda estavam em carne mortal. E também não pensei que no céu, mansão do Pai, não seja necessária a mão do homem para construir uma casa. Ainda hoje a ignorância chega a tal ponto que alguns querem fazer um tabernáculo para a lei, outro para os profetas e outro para o evangelho, quando são coisas que de forma alguma podem ser separadas. É digno de nota que na glorificação do Senhor no monte é declarado todo o mistério da Santíssima Trindade, tal como havia sido declarado no batismo no Jordão, porque veremos e louvaremos na ressurreição a mesma glória que confessado no batismo. E não é em vão que o Espírito Santo, que ali apareceu em forma de pomba, aparece aqui numa nuvem luminosa, porque quem agora aguarda com um coração simples a fé que recebeu, contemplará então com total clareza o objeto de sua fé. No momento, portanto, em que esta voz soou sobre o Filho, ele se encontrou sozinho, porque, quando for revelado aos eleitos, será Deus em todas as coisas para todas as coisas, como diz em 1 Coríntios, capítulo 15, ou melhor, Cristo brilhará em todas as coisas com os seus, como a cabeça com o corpo. Ajude este canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Até amanhã!